Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, esse é mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Giovanni di Pietro Bernardone, conhecido como Francisco de Assis, nasceu em 1181 na Itália e era um frade católico. Na juventude, Francisco trilhou o caminho de seus pais no comércio de tecidos. Eles vendiam tecidos finos para a nobreza. Francisco era um excelente comerciante, ele era simpático, ele era bem-humorado, muito popular, indisciplinado e extravagante. Mas mesmo assim ele sempre teve uma alma muito bondosa. Ele se alistou como soldado na guerra entre Assis e Perúgia. No combate acabou sendo preso. Ficou preso por cerca de um ano. Foi resgatado, mas já estava doente. Volta para Assis. Quando se recupera, ele vai para uma outra guerra. Dessa vez no exército papal, que lutaria contra Frederico II. A decisão de partir para a Segunda Guerra surgiu depois de um sonho. Ele sonha que está num palácio com uma donzela e cercado por armas de guerra. Ele achou que era para ele ir procurar novamente, para ele guerrear novamente. Só que no caminho para a guerra, ele teve um outro sonho que mandava ele voltar para Assis e ele obedece. Dias depois, em Assis, ele percebe que estava perdendo os antigos hábitos, ele estava perdendo o gosto pela antiga vida que tinha. Ele passou a se preocupar mais com os necessitados. O divisor de águas na vida, na trajetória de Francisco de Assis, foi o acolhimento a um leproso. Francisco sempre teve aversão a leprosos. Certo dia ele estava passeando com seu cavalo e vê um leproso passando muito frio. Ele desce de seu cavalo, tira o seu próprio manto e cobre o leproso. Abraça, beija sua mão e aquilo toca muito fundo em seu coração. Aí começa a mudança de Francisco. Um dia ele foi rezar na igreja de São Damião e ouviu Jesus falar com ele, que ele deveria reconstruir. Francisco, reconstrua a minha igreja. E Francisco obedeceu prontamente. Ele foi para casa, pegou os tecidos do pai, vendeu tudo muito barato, preços muito baixos. E o pai quando descobriu, ficou furioso, mandou que chamassem Francisco. Francisco já tinha corrido para dar o dinheiro para o padre reformar a igreja. E o pai, na frente de todos, gritava que queria o dinheiro de volta. E Francisco deveria pagar. E foi aquela briga, aquela confusão em família. Francisco tira a roupa toda, fica nu e renuncia à herança da família. Ele pede a bênção para o bispo, que concede a sua bênção, e Francisco nunca mais voltou à antiga vida. Ele abdicou de uma vida burguesa para cumprir a sua missão como evangelizador. Após o tempo passou e Francisco escuta novamente a voz do Mestre Jesus, dizendo que ele deveria reerguer a sua igreja. E Francisco sai em busca de igrejas para reconstruir. Além dessa missão, ele passou a pregar a palavra divina por Assis. E o tempo passou e Francisco percebe que a sua missão não era estruturar igrejas e as igrejas de Assis, mas falar aos homens sobre a humildade e o amor de Deus. O chamado do Cristo é uma construção interior. O olhar de Francisco se estendeu não só aos pobres e doentes, mas ele também se aproximou dos animais, de toda a natureza. Ele tratava todos como irmãos. Pássaros pousavam à sua volta. Ouviam Francisco pregar quando quase ninguém fazia isso. Ele pregava o amor de Deus, o amor a tudo que Deus criou,
ele é tido como protetor dos animais. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, ele escolheu uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, conhecida como franciscanos. Os franciscanos renovaram o catolicismo de seu tempo. Com o hábito da pregação itinerante e com sua crença de que o evangelho deveria ser seguido à risca, ele desenvolveu uma profunda identificação com os problemas das pessoas, dos necessitados e com a própria humanidade do Cristo. Ele afirmava a maravilha e a bondade da criação de Deus, num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau. Ele conquistou alguns seguidores e foi até Roma pedir autorização para a regra primitiva de sua ordem, que prescrevia a pobreza absoluta para os monges e para os membros da ordem. A regra não foi aprovada, mas ele conseguiu a permissão para que seu grupo pregasse a moral e assistência moral às pessoas. Pouco tempo depois, a ordem contou com a primeira mulher, Clara, que ficou conhecida como Clara de Assis, que fundou o ramo feminino dos franciscanos, da ordem dos franciscanos. Para muitos, ele foi a maior figura do cristianismo depois de Jesus. Sua posição como um dos grandes santos da cristandade se firmou quando Francisco ainda era vivo. E essa posição é inabalada até hoje, permanece inabalada até hoje. Irmãos, por que essa posição permanece inabalada? Porque o exemplo arrasta. Francisco exemplificou os ensinamentos do Cristo. Palavras não, palavras o vento leva, mas o exemplo arrasta. Algumas fontes mediúnicas fazem menção de que Francisco de Assis, em uma de suas encarnações, foi o apóstolo João Evangelista. O evangelista esteve presente nos acontecimentos mais importantes da trajetória de Jesus na Terra. Ele estava lá, na hora da crucificação, estava sentado ao lado de Jesus na Santa Ceia. Quando Francisco desencarna, nos seus últimos momentos na carne, ele pede para um dos seus seguidores ler textos sobre a última ceia. João Evangelista, ele ficou ao lado de Maria após o desencarne de Jesus, o que explica a adoração de Francisco de Assis por Maria Santíssima. No alto da cruz, Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis o teu filho. Olha para o discípulo João e diz: eis aí a tua mãe. A partir desse momento, João toma o braço de Maria e cuida dela como mãe. Depois de tudo, ele leva Maria para casa e vira o filho e ela a mãe do apóstolo João. João ainda participou do Colégio Apostólico, escreveu 5 livros do Novo Testamento, sendo o 4º Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. João foi o último apóstolo de Jesus a morrer e o único que não foi assassinado. Ele teve também uma importante participação na codificação kardeciana, na codificação do Espiritismo. Pouco antes de desencarnar, Francisco de Assis entoou o cântico de sua autoria, chamado Cântico do Irmão Sol, e foi assim que ele foi carinhosamente chamado pelos seus discípulos, Irmão Sol. Clara de Assis foi chamada de Irmã Lua. Em 1224, Francisco renunciou à direção da ordem e foi morar na floresta. Ele queria ter mais contato com a natureza. Um dia, rezando, ele viu a imagem de um serafim com uma cruz. Viu seus pés e mãos como se tivesse sido crucificado. E depois disso, já muito doente, ele pediu que o levassem de volta à sua terra natal. No dia 3 de outubro
de 1226, Francisco desencarnou em Assis, na Itália, aos 44 anos. Ele ajudou muitos pobres, muitos doentes, ele converteu muitas pessoas ao Evangelho de Jesus. Foi canonizado pela Igreja Católica em menos de 2 anos após falecer, isso em 1228. E por seu apreço à natureza, ele é mundialmente conhecido como o santo patrono dos animais e do meio ambiente. São Francisco de Assis é o padroeiro do Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. O cuca é uma obra dele, ele é o responsável. Pai Joaquim e vovó Cambinda foram convidados para assumir a responsabilidade de uma terra que traria a insígnia de Francisco de Assis, para levar a bandeira da caridade através dos ensinamentos da Umbanda. A alma bondosa de Francisco sempre existiu, mas nem sempre ele se dedicou à caridade. Isso nos mostra que sempre é tempo de repensar as nossas atitudes e seguir pelos caminhos do Mestre Jesus. Irmãos, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Servir é a maior virtude. Salve o pobrezinho de Assis. Salve a força e a luz de São Francisco de Assis. Muita paz.